Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre os carboidratos, né? Sobre aqueles compostos que dão energia pra gente, que também têm a função estrutural e que são muito importantes como moléculas orgânicas dentro do funcionamento das nossas células, tá bem? Então vem comigo, já pega aí papel, caneta, vamos anotar, tirar todas as dúvidas e entender tudo sobre esse assunto logo após a vinheta. Bom, gente, então voltando aqui agora, né, os carboidratos também são conhecidos como glicídios. É muito comum você ouvir alguém se referir também aos carboidratos como sendo glicídios. Tem gente que também chama de açúcares, né? Mas aí a gente tem aquela ideia de que o açúcar é doce, só existe um tipo, que é aquele que fica lá na mesa para a gente adoçar o café, né, o Nescau, sei lá o quê. E aí, esses açúcares nem sempre, que os que a gente vai ver aqui, tem essa propriedade do sabor doce. Né? Você tem celulose aí, por exemplo, no seu caderno. Se você der uma lambida no seu caderno, não faça isso, tá? Você vai ver que não é doce, tá? Então, mas há quem chame também, tá bom? De carboidratos ou hidratos de carbono também, tá certo? São as moléculas orgânicas mais abundantes da Terra, porque nós temos essas moléculas em animais, em vegetais, né, em fungos, ou seja, nós temos espalhados aí pelo mundo inteiro. Imagina a quantidade de planta, de árvore, por exemplo, com celulose que você vai encontrar. Então são realmente as moléculas mais abundantes, tá ok? E com relação às suas funções, eles vão ter as funções quais? Principalmente, primordialmente, a função energética e a função estrutural, tá? Quando a gente fala função energética, a gente fala principalmente dessa molécula aqui, que você já deve ter ouvido falar bastante, que é a glicose. Essa glicose que para a gente funciona o seguinte, ó. A gente tanto precisa armazenar, como precisa tê-la na nossa alimentação, para que a gente possa encaminhar essa molécula aqui para o processo de respiração celular, tá? Para respiração celular e lá produzir energia sob a forma de ATP. Então nós precisamos dessa molécula sim e ela tem um papel energético. João, é só ela? Não, estou dando ela como exemplo, mas a gente pode tirar energia sim de outras moléculas também, tá bom? Com relação à questão estrutural, a gente sabe que, por exemplo, essa molécula aqui, ela vai estar presente, olha, na nossa membrana plasmática, né? Os glicídios estão lá, tá? Na membrana plasmática das células, formando, por exemplo, o glicocálix, que é uma estrutura de proteção da membrana, né? Nós temos lá glicoproteínas, glicolipídios, que seja glicídios associados a proteínas e a lipídios. Então, eles também estão lá, né, formando a estrutura da nossa membrana plasmática, ok? Quando a gente fala estrutural também, a gente tem lá nos artrópodas, né, a carapaça dos artrópodas. A gente vai ver isso aqui de novo no finalzinho dessa aula, mas a carapaça deles é formada também por carboidratos. A gente sabe também que a parede celular vegetal, por exemplo, né, ela é formada pela celulose. Então ela tem uma ampla função estrutural, mais do que o que a gente pensa. Além disso, formam o RNA e o DNA, né? E o DNA e o RNA, a gente sabe que lá na molécula, lá nos nucleotídeos, só lembrando aqui, ó, você tem aqui o fosfato, ligado aqui a uma pentose. Ah, então essa aí é a pentose? Então tá aqui essa estrutura. Tá aqui essa molécula, esse carboidratozinho formando essa pentose, formando a estrutura do nucleotídeo. Então, os carboidratos também estão presentes no nosso material genético. Isso é muito importante para a gente, tá? E também vão formar a molécula de ATP, tá certo? Nós temos também a formação no próprio ATP, na adenosina trifosfato, nós temos a presença da ribose lá, formando esse ATP. Ou seja, ele está presente praticamente, né, em todos os setores, digamos assim, da nossa estrutura celular, ok? Muito bem, vamos para a classificação. Quando a gente estuda carboidratos, a gente entende quais são os principais e o que é que eles fazem, mas entende também a classificação desses carboidratos, ok? Então nós temos primeiramente os chamados monossacarídeos. Então preste bem atenção. Eu vou falar dos monossacarídeos, né, que é apenas formado por uma molécula de carboidrato. A gente vai falar dos oligossacarídeos, tá? Que é a junção de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos juntinhos com ligações, tá certo? E a gente vai falar também
dos polissacarídeos. Então, essa é a classificação básica. E a gente começa com os monossacarídeos. Alguém pode perguntar assim, João Paulo, com relação à estrutura, a origem, né? A estrutura química dela aqui, tá? Com relação ao grupo, o que é um carboidrato? É isso que a gente vai ver agora. Então, falando aqui agora sobre a classificação geral, a gente já entendeu que nós temos os monossacarídeos, né? Uma molécula só. Nós temos os oligossacarídeos, que vai ser a junção de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos, e os polissacarídeos, que são moléculas bem maiores, né? Gigantonas aí, de várias unidades repetidas de monossacarídeos. Bom, no caso dos monossacarídeos, existe uma fórmula geral para que você encontre a estrutura deles, que no caso é CnH2nOn, tá? Vamos dar um exemplinho fácil aqui. Aqui você tem, ó, C3, bom, se aqui é 3, aqui vai ser o quê? 2N, né? Então 2 vezes 3, 6, é o dobro aqui no meio, tá? E O3. Essa moléculazinha aqui agora, a gente vai chamar de tri. Olha que fácil, porque tem os 3 carbonos, é uma tri alguma coisa, e no final, ose, tá? Essa terminação ose aqui indica pra gente um carboidrato. Então aqui eu tenho uma triose, tá ok? Aí aqui também nós temos, olha que interessante, vem aqui comigo, ó. Nós temos aqui, ó, C4H8O4, tá certo? Você tá vendo só minha mão, mas eu tô aqui. Então, nós temos aqui uma tetrose. Tetra de 4, né? 4 carbonos aqui. Então aqui você tem uma tetrose, tá certo? Aqui nós temos também, ó, C5H10O5. Aqui no caso, já conseguiu descobrir o que é isso aqui? 5 penta, né? Lembra aí, ó, pentose. Muito bem. Nós temos aí uma pentose, tá certo? Um açúcar de 5 carbonos. Aí nós temos o C6H12O6. Aqui você vai ter um hexa, ó, 6 é hexa, tá bom? E aqui você vai ter uma hexose. E por fim, a gente vai ter aqui, ó, C7H14O7. Então aqui vai ser o quê? Uma heptose, né? Hepta, tá certo? Igual o Lewis Hamilton, piloto, heptacampeão, 7 vezes campeão, né? Então, hepta aqui, ó. Professor, mas peraí, terminou assim os monossacarídeos? Sim, sabe por quê? Porque esse N aqui, esse N, ele vai variar de 3 a 7. No máximo, né, nós temos aqui uma triose, no mínimo uma triose, no máximo uma heptose. Mas tem uma boa notícia, tem uma ótima notícia aí pra gente. Qual é a ótima notícia? Deixa eu pegar o giz aqui de uma cor diferente, ó. Uma ótima notícia. A gente vai estudar esses aqui, ó. A gente vai estudar somente esses aqui, que são as pentoses, tá certo? E as hexoses. Lindo isso aí pra gente, né? Pentoses e hexoses, tá? Muito fácil e muito simples. As pentoses, por exemplo, que a gente conhece, né? As pentoses mais importantes que a gente conhece aqui, por exemplo, vão ser quem? A pentose que a gente entende, ó, a ribose, tá certo? Essa ribose, ela vai estar presente no nosso RNA, tá aí o nome ribose, né? Ácido ribonucleico, tá certo? E a outra vai ser quem? Vai ser a desoxirribose, tá? Na verdade é assim. Deixa eu ajeitar aqui. Desoxirribose, tá certo? Então, essa desoxirribose aqui, ela vai ser importante na molécula do nosso DNA. E o que é mais engraçado, gente, a palavra desoxi, ela foge um pouquinho dessa fórmula estrutural. No caso da ribose, tudo bem, ó, é C5H10O5, tranquilo, não tem problema. Já no caso da desoxirribose, ó, olha o nome, ó, desoxi, ela perdeu um oxigênio. Então, no caso da desoxirribose, que é do DNA, ela é o quê? Ela é uma exceção. Ela vai ser o que? Ela vai ser C5H10O4. Ficou apertadinho aqui, mas dá pra ver. O4. Tá bom? Ela é C5. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. C5H10O4. Tá certo? Então ela tem essa estrutura diferente. Tá? Diferentona aí. Ela perdeu um oxigênio. Tá certo? E as hexoses, que a gente estuda, a mais conhecida hexose é a glicose.
tá? Que vai ser aquela que vai nos dar energia. Mas não só tem ela não. Quando eu for falar aqui agora para vocês de oligosacarídeos, eu vou entrar nesse assunto também, tá certo? Para falar sobre essas moléculas monossacarídeos importantes do ponto de vista energético. Então, até aqui fica tranquilo. A gente não estuda triose nem tetrose no ensino médio, né, para vestibular, para Enem ou no ensino médio em geral que você está fazendo, mas aqui as pentoses são importantes. Das pentoses importantes, ribose, que vai formar a molécula de RNA, e a desoxirribose, que vai formar aqui a molécula do DNA, tá bom? Lembrando que como exceção, a fórmula dela não seria aquela C5H10O5, mas seria C5H10O4, porque ela tem um oxigênio a menos, tá bom? Então vamos agora aqui para essa próxima parte e vamos estudar aqui os oligosacarídeos. E com relação aqui a esses oligosacarídeos, o que é que a gente entende? Os oligosacarídeos, eles vão ser a união de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos que estão unidas. Mas unidas como, né? Como é que elas vão estar unidas? Gente, entre elas existe uma coisa aqui, ó, chamada ligação. Quero que você entenda isso. Ligação glicosídica, tá? Existe uma ligação entre essas moléculas que é chamada de ligação glicosídica. Então ela é super importante que você entenda esse processo aqui. Aqui eu tenho 2 moléculas de glicose. Vamos pensar assim, eu tenho 2 moléculas de glicose, tá certo? Nessa forminha aqui de anel, a forminha fechada dela, tá certo? E elas estão próximas e vão se ligar. Então veja bem, eu tenho glicose mais glicose. Mas aí vem aquela velha história, mas aí não tem espaço para ligar. Como é que eu vou ligar? Todos os carbonos estão ocupados. É aí que tá, ó. Se você prestar bem atenção, né? Bem aqui você tem um OH, estão vendo aqui, ó, que vai se ligar aqui, ó, com esse H da outra glicose. Então nós temos aqui um OH e nós temos aqui um H. Quem já é bem safo, né? Quem já entendeu, que já está bem atento, já entendeu que aí eu vou formar uma molécula de água. Então essa água, ela vai sair daqui, ó. Tchum, saiu água. Isso aqui é o que a gente chama de quê? Síntese por desidratação. Né? Lembra disso? Uma molécula juntando-se com a outra, sai aqui uma molécula de água. E na hora, deixa eu pegar o apagadorzinho aqui, ó. E na hora que essa molécula aqui sai, a gente vai ter, ó, ficou só aquele oxigênio ali, tá? Ficou só aquele oxigêniozinho aqui. E esse oxigênio que ficou, vou colocar ele aqui em destaque, vai estar ligando, né, essas 2 moléculas de glicose aqui, tá? Então a gente perde uma molécula de água, o que é característico dessa ligação glicosídica, e a gente vai ter esse oxigênio agora ligando as 2 moléculas de glicose. E aí nós temos um disacarídeo, né? E fica tranquilo também que assim como aqui a gente só vai estudar as pentoses e as hexoses, quando a gente fala de oligosacarídeos, só o que nos interessa aqui também no ensino médio é o quê? É os disacarídeos, ó. 2. Tá aqui, ó. Disacarídeos. 2 moléculas de monossacarídeos unidas. Tá certo? E os principais disacarídeos que a gente conhece são quem? São a sacarose, tá certo? A sacarose, que é o açúcar, por exemplo, da cana-de-açúcar, aquele açúcar que você põe no seu cafezinho lá para adoçar, né? Cafezinho que é fundamental, café é vida, tá bom? Então, a lactose, que é o açúcar do leite, tá? Tá lá no seu leitinho, no seu Nescauzinho, todinho e tal, né? Sem fazer propaganda, mas já falando. E aí, a maltose. A maltose vai ser o açúcar dos cereais em geral. Então eu quero que você entenda comigo. Todos eles são disacarídeos. Eu tenho que saber a fórmula? Sim, interessante que você saiba, né? Mas é fácil, ó. Todos eles têm glicose na sua fórmula. Então, tem glicose aqui, tem glicose aqui e tem glicose aqui. Pronto. Todos têm glicose. Todos vão ser glicose mais alguma coisa, tá certo? Então aqui na sacarose você vai ter o quê? Você vai ter glicose mais... sacarose, glicose mais frutose. Tá? O açúcar vegetal, o açúcar das frutas, dos vegetais em geral. Se eu falei aqui cana-de-açúcar, lembra de fruta, frutose. Fica fácil, ó. Eu sumi, mas minha mão tá aqui, eu tô aqui. Tá bom? Frutose. Tá certo? Então a sacarose é a glicose mais frutose. A lactose, ela vai ser o quê? Aquilo que é encontrado no leite também.
A lactose é a glicose mais a galactose. Inclusive tem gente que tem intolerância à lactose, né? A enzima lactase, ela vai, sabe, desaparecendo com o tempo, vai diminuindo a quantidade dela, e aí a pessoa não consegue metabolizar a lactose, né? E aí essa pessoa começa a ter produção de gases, porque as bactérias se aproveitam. Ó, esse cara não está digerindo a lactose, não. Vamos ficar para nós aqui, a bactéria é festa. Aí as bactérias pegam essa lactose, começam, né, a degradar, fermentando, aí produz gases, aí o cara faz, né? Flatulência, pum, peido, tá certo? E aí também tem diarreias ácidas, aquela diarreia que sai, que o cara tá ali, já entregou, o Senhor leva a minha alma, que o corpo já não presta mais, né? Vum, sai queimando lá a boca do troço, tá certo? O fiofó, como se diz aqui no Nordeste. Então, a lactose ela vai ser o quê? Glicose mais a galactose. Tá bom, professor? E aí, eu tenho intolerância, o que é que eu faço? No mínimo, você evita alimentos que tenham a lactose, né? Hoje em dia já é fácil, tem queijo, leite, um bocado de coisa, iogurte sem a lactose, tá certo? Bom, e a maltose, tá? Vai ser o mais fácil, ó. Esse daqui de cima é o mais fácil. É a glicose mais a glicose, ok? Facinho, facinho, só falta agora para a gente entender os polissacarídeos. Vamos lá comigo? Bom, gente, então agora vamos falar sobre os polissacarídeos, né? Quais são as considerações importantes? Primeiro, que são a união de várias moléculas de monossacarídeos, né? Pelo menos acima de 10, segundo a regrinha que a gente viu, tá? São a maioria dos carboidratos do planeta. Estão estocados na forma de celulose, na forma de amido, tá certo? Principalmente, obviamente, pertencem aos vegetais, então são os principais carboidratos que a gente tem aí para dar volume, esse volume que fala, né, que a gente tem a maior percentual de moléculas orgânicas do tipo polissacarídeos no planeta, tá bom? São polímeros, que são... O que é um polímero? É uma unidade, é uma estrutura formada pela repetição de várias unidades. Então, por exemplo, no caso do glicogênio, que é a nossa reserva, ele é um polímero de glicose, ou seja, várias e várias moléculas de glicose reunidas por ligações formando esse polímero, onde a glicose é o monômero, né? Podem ser chamadas também de glicanos, e aí nós temos, né, os homopolissacarídeos, que eu vou abordar aqui com vocês, tá? E os heteropolissacarídeos também. Bom, os homopolissacarídeos que a gente conhece, para os de reserva, nós temos aí o glicogênio, que fica armazenado nos animais. No nosso caso, por exemplo, está aqui o glicogênio. Acompanhe aqui comigo, né? Ficam armazenados no nosso fígado, tá? E também na nossa musculatura estriada. Então, toda vez que a gente precisa de recurso, tá? Eu estou morrendo de fome, eu já comi faz tempo, vou morrer. Não morre não. Por quê? Porque você vai ter esse glicogênio como reserva no seu fígado e também na sua musculatura. Então, toda vez que você está passando já mal de fome, tem um hormônio nosso lá do pâncreas, que no caso vai ser quem? O glucagon. Siga aqui o raciocínio, é liberado pelo pâncreas, vai até o fígado, quebra esse glicogênio e joga essa glicose na corrente sanguínea, né? E aí vem outro hormônio, que no caso é a insulina, e joga esse açúcar, né, essa glicose, para dentro das nossas células. E é bem verdade também que todas as vezes em que você tem excesso, né, de glicose na corrente sanguínea, a mesma insulina vai estocar esse glicogênio lá no nosso fígado. No caso, ela estoca, ela coloca para dentro a glicose para o fígado e lá vai ter a polimerização e formação desse glicogênio, ok? Então esse aí é o carboidrato, né, o polissacarídeo de reserva dos animais. Nós temos aqui também, nos vegetais, nós temos a celulose, que no caso é um polissacarídeo de quê? De estrutura. Ele vai formar a parede celular das células vegetais, tá bom? Essas fibrazinhas aqui, olha para cá, você tem aqui as células e aqui você vai ter as fibras de celulose nas paredes celulares. Inclusive a gente retira essa fibra, essa celulose, para fazer papel. Você está vendo aqui, ó, a fibra aqui na mão desse rapaz, ó, aqui é a fibra de celulose retirada em processos químicos nas fábricas. E logo aqui abaixo você tem aqui a foto real, né, de uma fábrica de papel aqui no Brasil, onde nós temos a produção desse papel que a gente usa para diversas razões aí, né? Diversos produtos, como por exemplo a folha do caderno que você está escrevendo agora, ou do livro que você está estudando nesse momento, ok? Bom, o amido é o polissacarídeo de reserva dos vegetais,
Então o amido, ele é o polissacarídeo primário que vai ser armazenado nas plantas. Então, eles são cadeias de moléculas de glicose, né? Mais uma vez, glicose acumulada de uma maneira diferente, e aí você vai ter a formação desse amido, tá certo? Tem duas formas de amido, que é a amilose, que é uma molécula não ramificada, e a amilopectina, que é uma molécula ramificada, que ela não é só a cadeia, né? Então, no caso, a amilose, ela é só o conjunto, né, o polímero, e essa cadeia, quando ramifica, você tem aí a amilopectina. No geral, no vestibular, eles pedem amido, tá? Eles não pedem que você fale especificamente qual é qual não, ok? Bem, então vamos aqui agora ver exemplos, né? Onde é que esse amido fica estocado, tá? Fica estocado nos vegetais, em raízes ou caules, né? Exemplo de raízes aqui, nós temos a beterraba, nós temos aqui a batata doce, tá? E a batata inglesa já é caule, que pra gente serve muito como alimento, né? É a fonte de alimento mundial, batata doce, beterraba, cenoura. Então pra gente são fontes riquíssimas em amido, além de outras vitaminas também e minerais. O vegetal acumula da mesma forma para uma reserva dele. Da mesma maneira que nós temos uma reserva nossa, o vegetal também tem a reserva dele, especialmente para aqueles momentos em que o vegetal não está produzindo tanta glicose através da fotossíntese. Tá ok? Bom, gente, e finalmente nós temos aqui, né, a quitina. A quitina, que é um polissacarídeo também, só que nesse caso, polissacarídeo estrutural. Ele vai formar, por exemplo, o exoesqueleto dos artrópodas, né? Como você pode ver em diversos insetos, como você pode ver também nos crustáceos, tá certo? Aqui, nós temos aqui o caranguejo, aí chega d'água na boca, né? Quando você vai lá quebrar, bater aquele pauzinho, morder o caranguejo, então quebrar a lagosta com aquelas, né, ferramentas, digamos assim, para comer a lagosta, você está quebrando essa carapaça rígida de quitina, tá certo? E aqui você tem um coitadinho do caranguejo pedindo assim, ó, coma mais frango, por favor, né? Ou seja, não sei de onde é que você me assiste, mas aqui em Fortaleza, no Ceará, nós temos na quinta-feira do caranguejo conhecida, né? Onde as pessoas saem para comer caranguejo e muito mesmo, o consumo é muito alto de caranguejo, ok? Então, nesses animais nós temos aí a quitina como sendo um componente da parede celular, tá bom? Então, muito importante que você também não confunda a quitina com a queratina. Queratina é uma proteína que está na nossa pele com a função impermeabilizante, tá certo? Com a função de evitar que a gente perca um excesso de água. Então, isso aí foi a nossa aula sobre carboidratos, tá bom? Tem muita coisa para você aprender. Se você tem alguma dúvida, volta lá, né? Deixa nos comentários, volta no começo do vídeo, ou então deixa nos comentários para que a gente possa estar te orientando. E mais uma vez eu te digo, meu objetivo é que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui e que seja um conteúdo de qualidade, tá bom? Então divulga, se você não é inscrito nesse canal ainda, inscreva-se, toque aqui no sininho, aperta o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!